Querido Padre Kleber, podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando com muita alegria, com muita fé, com muita disposição a festa, a solenidade de todos os santos. A igreja celebra sempre no domingo seguinte do dia de todos os santos. Dia 1º de novembro é a festa de todos os santos, mas a igreja celebra sempre no primeiro domingo seguinte. Então hoje nós recordamos e celebramos com muita alegria o exemplo, o testemunho de pessoas que aqui na terra se encontraram verdadeiramente com o amor, a misericórdia de Deus. E hoje estão junto de Deus, no reino dos céus, como nossos intercessores. Os santos não são Deus, são nossos intercessores, que quando nós olhamos a sua história, a sua vida, eles nos aproximam da graça de Deus. Os santos são sinais, são caminhos que nos levam até Deus. E vejam como é bonito quando a gente olha para alguém e essa pessoa inspira alegria, inspira amor, confiança, misericórdia a todos nós. O exemplo, o testemunho dessas pessoas que aqui na terra deram testemunho da graça divina, hoje estão agraciados junto de Deus no reino dos céus e são nossos intercessores. Papa Francisco diz que o rosto mais belo de nossa igreja é a santidade. O rosto mais belo de nossa igreja é a santidade. E que nós recebemos esta graça para sermos santos, assim como Deus é santo, nós recebemos na unção, no dia do nosso batismo. Fomos ungidos para sermos santos, assim como Deus é santo. O Papa Bento XVI, nas suas orações, ele diz assim: os santos me protegem, os santos me guiam, os santos me iluminam. Veja que momento bonito para todos nós, queridos e amados irmãos e irmãs, desta querida paróquia Sagrada Família. Que bonito esse chamado de Deus aos santos e santas, e todos nós fomos marcados, ungidos para sermos santos. Hoje Deus nos chama para a santidade, e é importante sermos santos como sacerdotes. Deus precisa na sua igreja de sacerdotes santos. Deus precisa na sua igreja de bispos santos, de religiosos e religiosas santos. Deus precisa de famílias santas, de famílias onde o seu ambiente tenha espaço para Deus se manifestar. Deus precisa e convoca, convida, chama a humanidade ao caminho da santidade. Ao celebrarmos esse momento tão importante, recordamos a presença de Deus no meio de nós. Nós ouvimos no livro do Apocalipse de São João que Deus envia seu anjo para proteger o universo, para proteger aquilo que Ele mesmo criou. Veja que a presença do anjo de Deus vem para proteger o mundo criado por Ele. Quando nós descuidamos das coisas de Deus, quando descuidamos daquilo que Deus criou,
o nosso rumo vai perder, o nosso mundo vai perdendo sentido, as coisas de Deus vão perdendo sentido, e nós, seus filhos e filhas, vamos nos perdendo juntos. É preciso estar atentos à mensagem divina através dos seus anjos. Através dos seus anjos que vêm guiar o nosso povo. E Deus nunca nos deixou sem a sua proteção, sem a sua presença. E o anjo vem para recordar novamente que a salvação pertence a Deus. Que a salvação pertence a Deus. E que nós somos chamados à conversão, a mudar de vida. Se estamos no caminho do pecado, somos chamados ao caminho da graça, ao caminho da graça, ao caminho da salvação. E Ele nos oferece, Deus nos oferece esta graça. A graça vem de Deus, a graça, a salvação vem de Deus. O pecado, o caminho do mal vem do demônio. E nós precisamos mais e mais de Deus para nós, para a nossa família, para o nosso povo. Recordamos também, na segunda leitura que nós ouvimos, o grande presente que nós recebemos, de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Deus nos ama tanto, que doou, que nos deu o seu Filho, para que na humanidade de Deus, na vinda de seu Filho, todos nós pudéssemos ser abraçados pelo amor deste Pai que nos chama de filhos e filhas. Grande presente sermos filhos e filhas de Deus. Vejam, queridos e amados irmãos, que grande bênção nós temos neste domingo. No caminho da santidade, que todos nós somos chamados, nós temos este amor tão grande de Deus, que nos ama com amor de Pai, nos chamando de filhos e filhas. Nós somos desta família de Deus, nós pertencemos à família de Deus. E se nós pertencemos à família de Deus, nós somos dele, nós somos de Deus. E no Evangelho de hoje, nós temos o caminho para chegar à santidade. Veja que no Evangelho de hoje, nós temos a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12. E nós temos aqui a passagem das bem-aventuranças. E olha o caminho que Deus nos oferece para a santidade. Jesus, diante da multidão, começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres em espíritos, os gananciosos, aqueles que não são humildes, terão muitas dificuldades para entrar no reino dos céus, porque Deus é amor. E a humildade nos aproxima desta graça. Vejam como é importante, queridos irmãos, esse caminho que Deus nos oferece para a santidade. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quanta aflição vivemos no nosso mundo, na nossa sociedade, e Deus nos chama, nos convida ao seu encontro, onde seremos consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Deus não quer violência,
Deus quer a mansidão, Deus quer o amor de seus filhos e filhas. Filhos amados de Deus, somos chamados a ser mansos, acolhedores, para que assim possamos receber a graça de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça? Um cristão deve ser justo, um cristão deve ser correto, um cristão deve ser verdadeiro. Este é o caminho da santidade. A justiça deve imperar no meio de nós, e nós, como cristãos católicos, fortalecidos pela palavra de Deus, devemos ser justos e ensinar o caminho da justiça. Ensinar e viver o caminho da justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha, Deus, apesar de nossas fraquezas, de nossos pecados, Ele sempre, quando nós voltamos a Ele, Ele sempre nos acolhe de braços abertos. Este amor misericordioso de Deus deve também acontecer no meio de nós. Nós não fomos chamados por Deus para condenar, para julgar. Nós somos chamados por Deus para sermos misericordiosos, para amar, para perdoar e para ser perdoado. Nós não somos chamados por Deus para condenar. Nós somos chamados por Deus para ajudar a salvar, a chamar as pessoas para o caminho da salvação, a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque alcançarão misericórdia. Nosso coração deve ser um coração que acolhe, não um coração de pedra, mas um coração de carne, acolhedor, amoroso, que não deseja nunca o mal ao próximo, mas que é um coração que ajuda a transformar as realidades do mal em realidades do bem. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque alcançarão a misericórdia, porque serão chamados filhos de Deus. Logo após a ressurreição de Jesus, Ele chega no meio dos seus discípulos, dos seus apóstolos, dos seus amigos e diz: a paz esteja com vocês. E esta paz nós também, como cristãos, devemos anunciá-la. Que a paz esteja em seu coração, que a paz esteja na sua família, que a paz esteja neste mundo tão necessitado de paz. Que sejamos instrumentos desta paz de Deus para tantos irmãos e irmãs. E ainda no caminho da santidade, nós temos algumas questões importantes para a gente viver. Quando somos injuriados, condenados e perseguidos, não devemos desanimar. Porque se nós, por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, somos perseguidos, nós receberemos a graça no reino dos céus. Então, veja que muitos que anunciam, que vivam, que pregam Jesus Cristo, são perseguidos, caluniados e tantas vezes, muitas vezes, recebem até a morte. Não tenham medo, porque quem neste mundo encontra o caminho de Deus, nunca ficará sem a vossa proteção. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus. Este é o caminho que Deus nos oferece na solenidade de todos os santos, o caminho
da santidade. Queridos irmãos e irmãs, estou fazendo a visita pastoral nesta querida paróquia Sagrada Família. Ontem, juntamente com o Padre Kleber, nós fizemos um giro na grande área e essa inúmera população que reside nesta paróquia. Pedimos a Deus a bênção e a proteção a todo o nosso povo. Quando giramos nas comunidades, encontramos algumas pessoas e sentimos que o nosso povo está sedento desta graça divina. Então, todos aqui presentes, quero convocá-los para juntos sermos esta igreja de Jesus Cristo. Essa igreja de Jesus Cristo que vive o seu evangelho dentro do templo, mas também que vive o evangelho de Jesus Cristo na família, no bairro, no trabalho, em todas as realidades. Vamos ser essa igreja de Deus, que recebemos no dia do nosso batismo, que recebemos essa graça de sermos chamados de filhos e filhas de Deus. Vamos ser essa igreja que vive, que anuncia, que prega a salvação para todos. Então, logo mais, agora passando esse momento da pandemia, todas as comunidades voltarão a se encontrar. E aqui peço com muito carinho que vocês ajudem Padre Kleber, que ajude as nossas lideranças a ser esta igreja viva, vibrante, esta igreja de Jesus Cristo. Que vocês possam nos ajudar a caminhar em toda a área desta paróquia, para que o nosso povo seja contemplado com as bênçãos, com as graças deste amor de Deus que tem por todos nós. Que alegria recebermos neste domingo este grande presente de sermos chamados filhos e filha de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.